Rádio Max FM. Já estamos falando aqui diretamente da Câmara Municipal de Oswaldo Cruz para dar início aos trabalhos de transmissão desta que é a 13ª sessão ordinária do Legislativo. Hoje, dia 1º de setembro do ano de 2025, 18 horas e 5 minutos, nós vamos levar os microfones até a mesa diretora, de onde dará início os trabalhos o vereador e presidente da Casa, Marcelo Correia de Souza. Boa noite aos ouvintes da Rádio Max e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e os presentes no plenário Otávio Lassen. Sob a proteção de Deus e os interesses voltados para o bem do município, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Oswaldo Cruz. Convido a todos para que fiquem em pé para entoarmos o hino oficial do município. Senhor presidente. Pois não, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite. Semana passada a gente perdeu da nossa comunidade, perdeu um amigo, o senhor Wilson Abrantes, funcionário público. Fez um bom trabalho aí em frente à Secretaria da Agricultura do município, engenheiro agrônomo, aposentado pela prefeitura. E acho que seria importante fazer um minuto de silêncio para ele, a casa, em homenagem a ele, à família. Que possa estar encaminhando depois uma cópia para a família da homenagem. Vamos todos em pé, um minuto de silêncio para o Wilson Abrantes.
discussão da ata da 12ª sessão ordinária de 2025. Havendo alguém que queira fazer uso da palavra? Não havendo quem queira, coloca em votação. Os favoráveis permaneça como estão, e os contrários se manifestam. Ata aprovada por unanimidade. Expediente escrito. Convido que determine o nosso regimento interno, passaremos expediente escrito. Para tanto, peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do material contido no expediente escrito. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os nobres pares e os visitantes que sempre nos acompanham. E também a Rádio Max. Expediente escrito. Projeto de Lei do Poder Legislativo. Assunto resumido. Projeto 55/2025. Autoria, mesa diretora. Concede aumento salarial a todos os funcionários do Poder Legislativo. Projeto de resolução legislativa. Autoria, mesa diretora. Projeto 4/2025. Dispõe sobre alterações na resolução legislativa número 1/71 do regime interno. Regimento. Proposta de emenda à lei orgânica. Autoria: Álvaro Bellini, Carolina, Donizete, Elisandra, Luiz, Marcelo e Selber. Altera o artigo 135A da LOM, que dispõe sobre emendas individuais impositivas. Altera de 1,2% da receita corrente líquida para 1,4 percentual para o exercício de 2027, 1,6 para o exercício 2028, 1,8% para o exercício 2029 e 2% a partir de 2030. Os requerimentos, se todo mundo concordar, cada um vai sustentar o seu requerimento. Se todo mundo estiver de acordo... Senhor presidente. Com a palavra, vereador Bruno. Essa proposta de emenda na lei orgânica, eu gostaria que incluísse na ordem do dia. Se tiver... Hoje é só leitura, tem uns pareceres ainda. Solicita ao segundo secretário informar se há algum vereador inscrito em expediente oral. Sim, senhor presidente. A vereadora Carolina Rossi. Com a palavra, vereadora Carol. Boa noite a todos. Agradeço aqui a presença dos munícipes aqui em nossa Câmara Municipal. Eu venho até a tribuna falar sobre o nosso requerimento de autoria do Selber, Álvaro, Donizete, Luizinho, Marcelinho, Elisandra e minha autoria. O requerimento 59/2025, que ele trata da... É um requerimento simples, né? E que trata da necessidade de transparência, de fiscalização sobre aquele multirão que teve aqui na cidade de óculos, né? Veio uma empresa de fora aqui,
supostamente sem um oftalmologista, fez muitas prescrições de óculos. Muitos munícipes participaram, compraram seus óculos, pagaram à vista, e teve até uma grande empresa aqui da cidade que se manifestou nas redes sociais no dia 19 de agosto sobre esse assunto. E o nosso requerimento é só para pedir informações para a prefeitura, para entender como que funciona a vinda dessas empresas aqui para a nossa cidade, né? Saber como que foi a autorização, se teve contrato, convênio, quais são os critérios que o município adota para a vinda dessas cidades aqui, valores, enfim, alguns questionamentos que nós aqui como vereadores também não temos muita ideia de como funciona, e a hora que os munícipes nos procuram, nós não temos as respostas ali para dar para eles, então é importante nós sabermos sobre isso. Até já informo que eu sou contra esse tipo de serviço vindo para o nosso município. Ele aparentemente entra na cidade trazendo muita facilidade, muito benefício, mas no fim só leva o dinheiro da população embora e deixa aí um fumo muito grande para a população. Até porque, neste caso, quem comprou os óculos e tiveram problemas, eles não conseguiram correr atrás ali para melhorar os óculos, foi tudo pago à vista, e a empresa nem é daqui, então o fumo ficou na população mesmo. E aí esses munícipes estão procurando as lojas, né, do nosso comércio, pedindo ajuda para arrumar, sendo que o comércio não tem nada a ver com isso. O requerimento 61, também de autoria desses 7 vereadores, é a respeito do trabalho voluntário aqui em Oswaldo Cruz. Estou recebendo algumas informações, até na semana passada tivemos aqui a presença da professora Renata de dança, do qual também falou sobre esse assunto, que são sobre os impedimentos de voluntários utilizarem os espaços públicos, né, para fazerem as atividades gratuitas, prestarem algum serviço social ali à população, e algumas alegações de que essas ações elas não podem acontecer se não tiver a supervisão de algum funcionário municipal presente. E isso, sem dúvida, às vezes tem prejudicado o funcionamento de alguns projetos. E nesse requerimento, só para saber, né, qual é a lei que diz sobre isso, uma fundamentação legal sobre essa restrição, quais as atividades que estão sujeitas, né, a não poder fazer esse trabalho dentro de um espaço municipal, quais são os critérios, os motivos, enfim, tudo aquilo ali que está vindo impedir, né, uma certa liberdade de utilização dos espaços municipais e que vem bloqueando o incentivo às ações voluntárias que tanto beneficiam a nossa cidade. E só para finalizar, quero só passar uma informação aqui, que agora à tarde vários servidores me procuraram, que eles estavam entrando no site da prefeitura e tentando o acesso na opção de contra-cheque, e está fora do ar. Não se sabe desde quando, né? Tivemos o conhecimento disso hoje, quando esses servidores estavam tentando acessar essas informações, e gostaria e peço para a prefeitura que regularize imediatamente esse serviço, que é tão simples e muito fundamental para esses servidores, né, que só tem ali as informações para buscar pelo site, e é algo tão essencial que não pode ficar fora do ar. Para essa noite é só. Muito obrigada a todos. Mais algum vereador inscrito? Sim, senhor presidente. O vereador Álvaro Bellini. Com a palavra, vereador Álvaro.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né? Esse nosso Deus maravilhoso. Hoje eu fui levar minha mãe em Bauru, graças a Deus, fui e voltei. Já veio o Ju com o aparelhinho no ouvido, tá ouvindo até o que não deve. Graças a Deus. Cheguei em cima da hora. Falei, não vou faltar essa sessão. Deus me livre, se eu chegar a faltar uma sessão camarária, me dá um infarto. Eu amo isso daqui. Eu amo o trabalho que a gente faz. Quero agradecer ao senhor presidente, a mesa, né? A Elisandra, a Cris, o nosso excelentíssimo Luizinho Romieiro, Juca, Rabischini, João, Cadaru, Selber, Carol, o Donizete, o Hugo, o Exclusivo e a todos os funcionários dessa casa e vocês presentes, muito obrigado pela presença, aos internautas, né, que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Eu fiz uma indicação aqui, junto com os nossos companheiros aí, lá na escola, lá no PSF do Paraíso, eu tive estudando lá, e inclusive o Luizão estava comigo, o Luizão que faz cerca, e a gente estava analisando. Chega um monte de gente lá às 5 horas da manhã, Bruno, eles ficam lá em pé, cara, não tem nenhum banco para sentar. Eu queria pedir para a prefeita, se ela estiver ouvindo, ou alguém da assessoria dela, né, que tome providência, faça lá um banco de concreto, o pessoal fica sentado, acomodado, até abrir o PSF e o médico começar a atender, né, Gavaru? Porque é importante, hein, cara? A população tem que ter conforto. A gente fica triste de ver o povo sofrendo sem merecer. Porque na hora de pedir voto, todo mundo pede, promete, mas depois, a Deus dará. Então a gente fica triste com isso, né? Porque a população sofre. Eu queria falar outra coisa para a prefeita, se ela estiver me ouvindo. Eu não sei se foi de competência dela, eu acredito até que não. De tirar o pessoal da autoescola, eles faziam aula lá. Estão revoltados. Eu não sei por que o poder público está trabalhando contra a população. Não é possível um negócio desse. Não atrapalha em nada, ô Cavaru. Lá o pessoal faz aula, lá não atrapalha nada o transporte. Não tem atrapalho nenhum. Estão revoltados. E tem gente que vai começar a pilotar a primeira vez, ele sai na rua, ele fica perdido, ele fica assustado. Cara, para que isso? A população está sofrendo em Oswaldo Cruz. Meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa cidade? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Esses negócios do óculos aí, né? Que barbaridade, o que é isso aí? Quem que trouxe isso para Oswaldo Cruz? Mas caramba, não vem uma coisa boa para cá? Puta que eu pariu, viu? Do jeito que a coisa vai, não sei o que vai virar, não. Senhor prefeito, não faça isso, não. Atende com carinho o pessoal da autoescola aí, ó. E esse banco eu estou pedindo em nome de todos os vereadores lá do PSF do Jardim Paraíso, para colocar um banco lá de cimento, faz caprichadinho lá, né? E vamos trabalhar junto em prol desse povo que a gente tanto ama. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe sempre, né? Mais algum vereador inscrito? Sim, senhor presidente. O vereador Luiz Gumiero. Com a palavra, o vereador Luizinho. Mais uma vez, boa noite a todos. Vou começar parabenizando o João pelo casamento, tá, João? Você e a Cíntia, a querida Cíntia, tá? Ótima profissional. Parabéns e que vocês sejam felizes nessas caminhadas. E parabéns também, você, né? Treinador ontem da equipe de Oswaldo Cruz, né? Sendo campeão lá, elevando o esporte, o nome do esporte, né? Para toda a nossa região. Time humilde, da própria cidade, sem custo, né? Apenas alguém que ajude, mas parabéns. Vou começar falando aqui, eu estive observando a circular de Oswaldo Cruz. É uma circular só. E a situação da circular é de desespero, tá? É uma circular que leva os funcionários da prefeitura para trabalhar, principalmente na zona rural. É uma pena isso, né? Muita gente reclamando, procurando a gente, e
que tome providências. Também, Cavaru, pode até responder, Cavaru, ambulância para Jaú. Também estão reclamando demais. Você sabe que aquele pessoal que já vai para Jaú, ele já vai debilitado e já vai com o coração na mão. Eu acho que tinha que renovar a frota, né? Puxa vida, tem um amigo meu que falou, Luiz, eu fui lá, pô, sabe, chorando. Então é desespero, Juca. É desespero, né? E a gente tem que dar um conforto para esses pacientes. Estive com o João também, gente. Quero aqui parabenizar a faculdade, em nome do Jaime. Estivemos lá na entrega dos diplomas do curso de Direito. Carol, eu na época junto com o Mazzucato, quando o curso veio para cá, a gente sempre defendeu a faculdade, né? E agora nós recebemos convite, eu acredito que todos também receberam, e aí o João, nós fomos lá, né, João? Ver a felicidade da primeira turma ser formada na nossa faculdade. Feliz é a cidade que tem uma faculdade. E hoje, Carol, Oswaldo Cruz é beneficiada de ter o curso de Direito e mais cursos. Então, que a gente, todos os vereadores, fizesse, sabe, uma divulgação para que priorize o estudo aqui. Porque é o seguinte, a aula começa às 7 da noite, 10h30 você está em casa. Eu sei o que eu sofri com meus filhos estudando em Prudente. Claro que não era o curso de Direito, fazendo outra faculdade. Mas enquanto o ônibus não chegava em frente à minha casa, na avenida, a gente sofria demais. E hoje nós temos a nossa faculdade. E o Jaime não cansa de falar conosco em reuniões, pedindo para que nós incentivamos os alunos, que os pais também fizessem um esforço para fazer a cabeça do filho para estar aqui fazendo a faculdade nossa. Ontem eu tive também conversando com funcionários lá do cemitério, Marcelinho, e eles estão clamando por uma hora extra. A cidade vai envelhecendo, muitos funeral, e eles estão fazendo sábado e domingo, trabalhando, e nada de uma hora extra. Eu sei que dão aí portaria para meio mundo. Olhe para esses funcionários lá também. Poxa vida, sabe que é um local que requer um trabalho árduo deles lá, né, meu? Não é fácil não. Ontem lá tinha 3 velórios, fica difícil para eles trabalhando, né? Fazer o quê? Queria fazer também uma indicação oral. Hoje eu recebi um telefonema de um amigo meu lá da rua Antônio Batella, número 5, lá no conjunto Valde Sevieiro. Lá tinha um bueiro, Carol, e um cachorro caiu lá dentro. Aí o corpo de bombeiros foi lá, tentou tirar, mas quanto mais eles iam, o cachorro mais para dentro afundava. O cachorro acabou morrendo. O que fez? Está lá tudo do jeito que deixaram tudo quebrado, e agora está complicado. Os moradores estão preocupados com outros animais que possam cair no mesmo bueiro. Também recebi um pedido para que a prefeita, né, faça a limpeza lá na Vila Esperança, né? Eu sei que não é fácil, porque a prefeitura ela limpa num dia, eles sujam no outro. A gente sabe. É um pouco também de falta, um pouquinho de educação, a gente tem que ser sincero também, né? E também cumprimentar a prefeita, né? Vai ter um outro PSF lá no Veredas. A gente fica feliz porque é um local de bastante moradores, né? Então eu acho que isso é super importante, tá? Então por hoje é só. E falar também, viu, Carol, do pessoal aí dos Alfitomo que veio para fazer essa entrega. Você foi uma, né? Então, eu não entendo, né? Porque tudo que é de mão beijada vai ter algum dissabor mais para frente, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que vem, as notícias, enganar a população. Então, Juca, não é fácil, né? Boa noite a todos. Mais algum vereador inscrito?
Sim, senhor presidente. O vereador Selber de Andrade. Com a palavra, vereador Selber. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, cidadãos que nos acompanham no plenário Otávio Lassen, servidores dessa Casa de Leis, ouvintes da Rádio Max, internautas que nos acompanham nas redes sociais. Quero especialmente me solidarizar com os professores inicialmente, aqueles que estão se sentindo ameaçados, e alguns professores muito preocupados com o andamento da educação no nosso município. Quero me solidarizar com vocês. E se de alguma forma estão se sentindo ameaçados, podem ficar tranquilos, porque a verdade sempre vai prevalecer. Tenho certeza e acredito na justiça. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, com saúde, na presença de todos vocês. Antes de começar a falar dos requerimentos e indicações, parabenizar o João também. João, parabéns, casamento, sucesso e futebol também, né? Tamo junto. O dia que você precisar de um zagueiro, estamos lá. Senhor presidente, no tocante a requerimentos, quero fazer um comentário sobre o requerimento número 60, onde os autores que assinaram junto comigo, Álvaro, Carolina, Donizete, Elisandra, Luizinho Gomiero e Marcelo Correia, pedindo informações a respeito da conclusão dos trabalhos prestados e contratados em o ano 2003, através do contrato 431/2023. Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto aqui. Este contrato se refere àquelas questões dos trabalhos que foram feitos para que a reestruturação de cargos e salários acontecesse no nosso município, ou com os servidores do nosso município. Nota-se aí algumas questões que ficaram em aberto a respeito desse assunto. Por quê? Porque a prefeitura do município gastou quase R$80 mil, R$79.990 para uma empresa de advogados de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para fazer um trabalho que até hoje nós não vimos nenhum resultado. Não se foi feito, e é exatamente esse é o motivo do requerimento que estamos fazendo. Nós queremos ver o resultado final e a conclusão final no relatório que foi emitido, até porque tinha as condições contratuais que exigiam e que esse relatório fosse entregue ao responsável lá. E aí nós queremos ver esses documentos para saber exatamente qual foi a conclusão que obtiveram nesse trabalho aí. E por falar em contrato também, e aliás o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que votaremos hoje ainda, que está na ordem do dia, também foi elaborado por uma empresa contratada. E essa empresa também gastamos R$30 mil para elaborar esse plano. E o que me chama a atenção e que me deixa intrigado é o seguinte: por que gastamos tantos recursos, Luizinho, para pagar empresas para fazer esse tipo de trabalho, se aqui no município de Oswaldo Cruz temos tantos servidores, tanta gente competente, uma equipe enorme, né, de servidores, bons servidores, engenheiros, advogados, técnicos de todas as áreas, e pagamos aí empresas para prestar esse tipo de serviço. Sinceramente, eu não consigo entender. De qualquer forma, vale aí a dica aí, utilizar esses servidores nas próximas vezes que for pensar em fazer algum tipo de contrato dessa natureza aí. Muito bem. As indicações 271. Estive essa semana conversando com o diretor do Demutran, Marcelo Pontes, a respeito daquele redutor de velocidade na Avenida do Brasil, na subida ali, chegando ao Cristo, né? Saindo dessa parte baixa e subindo lá. Aquilo lá também é outra coisa que, nossa, me tira assim, sério.
para descer muito bem, redutor de velocidade, mas para subir, aquilo ali causa um problema seríssimo, especialmente nos caminhões, né? Reduz muito, uma redução muito brusca ali, e eles saem numa primeira, um problema sério ali, mecânico, coisa, causa muito problema mecânico nos caminhões que passam naquele sentido ali, subindo para chegar no Cristo ali. E aí, conversando com ele, pedi para eles verem alguma possibilidade de tirar o redutor de velocidade que sobe. Não precisa, do ponto de vista, não tem sentido aquilo lá. E aí, estou pedindo aí para ver a possibilidade de isso acontecer, até porque mandei instruir também com fotos. Em Presidente Prudente existe alguns lugares desse jeito aí, nessa condição, instalando as tartarugas, né, de um lado, né, para impedir que faça aquele contorno ali. Enfim, algo que vai melhorar bastante o fluxo ali. A indicação 272, que eu também instruí com o vídeo do local. Um morador me mandou um vídeo, fez um vídeo, me mandou. E estava, inclusive, querendo fazer uma campanha lá no bairro, no IP2, para poder fazer a limpeza daquele local, né? Queria, inclusive, que fizesse doações de sacos pretos para ele fazer a limpeza. Eu achei, assim, injusto, né? Não é possível que um morador tenha que fazer campanha no bairro com outros moradores para fazer limpeza no bairro. Aí, disse para ele que ia fazer a indicação para a prefeitura, então, viabilizar a limpeza daquele local lá e, quem sabe, fazer uma campanha lá com os moradores para evitar aquele tipo de problema. Queria, inclusive, convidar, eu acho que ele deve estar ouvindo, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Dr. Homero Morales Massaranete, que, aliás, está fazendo aniversário hoje. Quero cumprimentá-lo também, deixar registrado parabenização para ele do aniversário, pela passagem do aniversário. E aí quero convidá-lo para fazer uma visita lá naquele local. É um bairro novo, então, de repente, a gente consegue resolver esse problema no início, né? Realmente não está muito complicado. Existe vários pontos de depósito de lixo ali, mas eu acredito que ainda dá para resolver. Aproveitar esse momento aí de início e resolver o problema, né? Vamos lá. E aí, com relação à indicação número 273, eu elaborei a pedido de uma moradora, Dona Franciele, que mora ali naquele bairro, na rua Toshio Sato, com relação à revitalização do parquinho, ali que fica do lado da Sabesp. Parquinho antigo, nossa, aquele tem 50 anos, né, Gerson? Aquele parquinho lá, brinquei muito, minha tia morava ali do lado, brinquei muito naquele parquinho lá. E aí estive lá também, tirei algumas fotos, e além da limpeza, que é natural, né, num período como esse, muitas folhas, não tem jeito. Limpeza, mas o que eles estão pedindo lá, a revitalização, troca de alguns brinquedos e especialmente a instalação de um escorregador para a criançada lá. E água. Existia lá naquele lugar um ponto de água lá, um cavalete, e aí foi retirado. Algum vandalismo que destruiu aquele espaço lá, aquela torneira, mas também não justifica, né, de tirar por causa disso. Então acho importante recolocar e aí criar uma maneira de alguém ficar responsável por aquele espaço lá. Não sei, algo que precisa ser feito também, porque os moradores lá também daquele bairro merecem. E as crianças também. É por hoje, senhor presidente, é só isso. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Sim, senhor presidente. A vereadora Elisandra Tonol. Com a palavra, a vereadora Elisandra. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, meus colegas vereadores, a todos os ouvintes, a todos os presentes. Gostaria de parabenizar o João também pelo casamento, Cíntia, uma pessoa muito querida. O Cavaru, que acaba de ser vô novamente, a Ju, parabéns, Deus abençoe. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que a Carol falou.
do mutirão de visão que aconteceu aqui em Oswaldo Cruz, né? Queria assim alertar a população, porque tudo que parece assim muito fácil, com muito desconto, com muita assim perspectiva, às vezes não é o que a gente espera. A gente possui aqui na cidade médicos, óticas, né, de confiança. Então, eu acredito que a gente precisa ficar atento a esses golpes. Eu fiquei sabendo também que teve muitas pessoas que o óculos não ficou bom. A empresa que veio fazer esse trabalho aqui não atendeu as reclamações. Eu acredito que até o exclusivo pode me falar sobre isso, porque me falaram que foram no Procon reclamar também, né? Teve várias reclamações lá. Então, é isso. Eu gostaria que a população ficasse mais atenta com essas coisas que caem assim, de repente, na nossa cidade, sem a gente conhecer, né? Enfim, a gente tem aqui pessoas que a gente confia, médicos, tem todas as óticas, né? Nosso comércio está aqui. E a gente precisa também valorizar isso, né? Então, o questionamento da Carol está, né, em consenso conosco, e a gente gostaria de ter essas informações, né? Como chegaram aqui, se pagaram alguma coisa, se não, se tiveram uma licença, a gente gostaria de estar sabendo sobre esse assunto. Outro assunto que eu gostaria de falar hoje é sobre a ponte ali do Valesburgo, na ponte do Perdido. Eu recebi várias reclamações aqui, que ela foi reformada, que foi feito vídeo, que a ponte está linda, mas que a ponte foi feita com a estrutura errada. Eu não sei explicar isso direito, porque eu acabei de receber essas informações, mas eu gostaria que todo mundo desse uma olhadinha nisso, que a prefeitura procurasse saber o que está acontecendo, tá? Porque eu já recebi várias reclamações aqui hoje. E gostaria de falar também sobre um evento que a gente teve aqui esse final de semana. Um evento sobre o Hackathon. Eu acho que vocês ouviram aí nas redes sociais. Foi um evento sensacional, gente. Envolveu mais de 90 jovens, muitos voluntários, pessoas que colaboraram, que vieram de fora. Esses jovens ficaram no Apolo, no Colégio Apolo, cedido pela professora Solange, com muito carinho. Já é o terceiro evento que acontece. O Hackathon é uma maratona de desenvolvimento de sistemas. E aconteceu esse último final de semana, foi um sucesso, tivemos muitas ideias, saíram os ganhadores daqui. Esses jovens são do estado de São Paulo todo, levaram o nome da nossa cidade por aí, né? E o que a gente fica assim um pouco decepcionado é que a gente não é valorizado aqui na cidade. Um evento lindo desse, nós não tivemos a presença do executivo, da prefeita, nem do vice-prefeito, nem de um secretário, nada, nada, nada. É como se o nosso trabalho não fosse valorizado. Isso é triste, é muito triste, porque ali dentro tinha muitos jovens com muitas ideias, com muita criatividade, com projetos que vai ajudar a nossa região. Uma coisa muito bonita de se ver, eles poderiam estar nas ruas, bebendo, usando droga, não, estão lá. Pessoas inteligentes, dedicadas, né? E toda essa movimentação que aconteceu, né, com tantas pessoas envolvidas aqui da nossa cidade, deveria ser mais valorizado. Mas eu percebo que o que acontece? O trabalho voluntário aqui, os outros cruzes, não é muito valorizado não, gente. Você pode fazer que não é valorizado, infelizmente. O Multiplique, ele realizou o Hackathon. O Multiplique nasceu dentro da associação comercial. E a gente tem muito orgulho desse fórum de desenvolvimento que está podendo ajudar muito a nossa cidade e a região. Os jovens estão sendo muito atendidos, acolhidos, estruturados, e isso é uma coisa gratificante para nós, né? Que eles possam permanecer na nossa cidade, não tenham que ir embora, né, para trabalhar, que aqui a gente tenha mais oportunidades de emprego para eles. E eu gostaria, senhor presidente,
de consignar aqui, e na próxima sessão, eu gostaria de uma moção de aplauso para o Multiplique, em junção com a CEOC, né, que é a madrinha, é o pai, né, quem criou o Multiplique, tá? Obrigado, gente. Era isso por hoje. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de número 43/2025, de autoria do Poder Executivo. Ordem do dia. Projeto de lei do Poder Executivo. Única votação. Projeto 43/2025. Institui e aprova o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, PMGRCC, do município de Oswaldo Cruz, SP. Projeto... vai colocar. Eu coloco o projeto em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Selber. Quero fazer só um comentário a respeito desse projeto, que é a aprovação do plano. Estivemos aqui, Carolina, mas esteve aqui, Carolina, você. Discutimos, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente também esteve, e discutimos bastante esse tema, alguns munícipes participaram também, e aí ficou consignado que, na sequência, como é um plano, ele deve ser desenvolvido com algumas ações. Entre elas, e eu creio que não tem como resolver o problema se não criarmos uma legislação mais dura, que eu acabei de comentar agora na tribuna, a respeito dessa questão de descartes, né, em todo lugar. E o Oswaldo Cruz realmente está passando por um problema seríssimo. Mas depois de conscientização, não teremos uma saída se não elaborarmos uma legislação específica para o assunto e, na sequência, criar punições. Não tem jeito, a população vai ter que entender que a saída vai ser punir, e eu tenho a impressão assim, que não são a maioria das pessoas. Eu creio que é uma minoria que causa esse tipo de problema. Então, mesmo sendo uma medida impopular, ela vai ter que ser considerada mais adiante. Então, esse plano é o começo, né? É um projeto que deve ser executado, como foi discutido aí na audiência pública. É isso, senhor presidente. Obrigado. Mais alguém gostaria de manifestar? Não havendo mais quem queira, eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários coloquem em pé. Projeto aprovado por unanimidade, com o meu voto também favorável. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto número 51/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto 51/2025. Autoriza a Prefeitura celebrar termo de permissão de uso a título gratuito e precário de uma sala localizada na estação ferroviária, destinada a organizações que desenvolvam atividades associativas voltadas à cultura e à arte. Eu coloco o projeto em discussão, com a palavra, vereador Álvaro. Senhor presidente, bom, eu acho que não tem nada a ver, né, a volta do trem. Acho que não está construindo nada, né, em volta da linha do trem, porque parece que vai ter uma distância, né, que tem que ser preservada, né. Mas acho que não dá problema não, né, exclusivo? Não, né? É só o uso da sala, né? Não, meu voto é favorável. Mais alguém? Não havendo mais quem queira se manifestar, eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se colocam em pé. Aprovado por unanimidade, com o meu voto também favorável. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura de número do projeto 53/2025,
2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto 53/2025. Revoga a Lei Municipal número 2899/2011, a qual autoriza a Prefeitura Municipal firmar termo de autorização de uso de imóvel de sua propriedade, com a Associação dos Rotarianos do Rotary Clube de Oswaldo Cruz e Califórnia. Eu coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se colocam em pé. Aprovado por maioria, com o meu voto, com o voto contrário do vereador Bruno Rabeschini. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 54/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto 54/2025. Ficam acrescidas ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal as seguintes vagas referentes aos cargos públicos. Cozinheiro, né? 5 vagas. Padeiros, 2 vagas. Técnico desportivo, modalidade basquetebol, 1 vaga. Técnico de segurança do trabalho, 1 vaga. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se colocam em pé. Aprovado por unanimidade, com o meu voto. Submeto ao douto plenário se os requerimentos podem ser deliberados em bloco. Sim? Esse aqui, Cris, eu coloco em discussão? Eu coloco em discussão os requerimentos de número 59, 60 e 61. Alguém queira fazer uso da palavra? Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco os requerimentos em bloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se colocam em pé. Aprovado por unanimidade. Isso. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do veto parcial. Veto parcial. A linha C, parágrafo 2º do artigo 9º do projeto de lei complementar número 1/2025, que regulamenta as emendas parlamentares individuais de execução impositiva. Razões do veto à linha C do parágrafo 2º do artigo 9º. A linha C do parágrafo 2º do artigo 9º cria obrigação nova aos secretários municipais, compelindo-os a paralisar suas atividades laborais ou mesmo sua vida pessoal, entre parênteses, a depender do horário, fecha parênteses, para prestar informações em público na Câmara Municipal, o que se afigura temerário e suscetível a abusos, podendo ser utilizado como palanque político por vereadores, situação inaceitável no ordenamento jurídico. Fundamenta-se esse veto no princípio da separação dos poderes, artigo 2º CF/88, e na proporcionalidade, entre parênteses, artigo 5º
livre e leve, e fecha parênteses, pois embora a Câmara possua competência fiscalizadora, entre parênteses, artigo 31 da CF 88, fecha parênteses, a convocação de autoridades executivas deve ser motivada, específica e aprovada por maioria, situação que sequer encontra-se regulamentada na lei que ora se analisa. Nesse sentido, a maciça jurisprudências dos tribunais de justiça brasileiros invalidam convocações genéricas ou abusivas. A norma em questão não prevê salvaguardas contra o uso político, podendo interromper regular funcionamento da administração pública, violando o princípio da eficiência, artigo 37, caput, CF 88, e ademais a lei orgânica municipal e o regimento interno da Câmara já prevêem mecanismo e fiscalização como requerimentos de informação, sem necessidade de imposições que exponham secretários à situação de constrangimento ou interrupção indevida de suas funções. Doutrina administrativa alerta para o risco de tais dispositivos servirem a fins eleitoreiros, contraindo republicanismo. Antes o exposto acima, concorda-se com o projeto de lei complementar número 31/2025, que regulamenta as emendas parlamentares individuais de execução impositiva, com exceção para a linha C do parágrafo 2º do artigo 9º, a qual resta vetada, anuindo com o restante do mesmo, sempre com vistas à finalidade pública, ao desenvolvimento e interesse de nosso município e população. Ao ensejo, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração. Vera Lúcia Alves, Prefeita Municipal de Oswaldo Cruz. Eu coloco em discussão o veto parcial. Alguém queira se manifestar? Eu não entendi A palavra nada. é do Álvaro. Mas sou favorável, não entendi nada. Deixa eu explicar para o Álvaro. Deixa eu A explicar para palavra você, é do Álvaro. Elber. Aqui o poder legislativo não pode criar obrigação para o poder executivo. E nesse caso, o entendimento aqui é que estamos criando obrigação a servidores do poder executivo. Então ela só está eliminando o inciso C, a linha C do parágrafo 2º, que diz que nós poderíamos promover audiências públicas com os responsáveis pela execução das ações. Esses responsáveis pela execução das ações são os servidores do Poder Executivo. Então, realmente eu tenho que concordar que isso pode criar um problema ali adiante. Então, para não prejudicar o projeto inteiro, né, no seu inteiro teor, eu realmente vou ser favorável a manter o veto da prefeita. Ainda em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco em Senhor votação. presidente, uma questão, eu vi o Álvaro, ele pediu a palavra, o senhor não vai se manifestar? Não, eu falei que sou favorável. Ele já falou. Senhor presidente, A palavra é vereador Juca. no meu entendimento, se você for colocar
à risca, que nós vamos no regimento interno, que é a nossa cartilha. Você vai aqui, artigo 1º, a Câmara Municipal é o órgão legislativo do município e se compõe de vereadores eleitos de acordo com a legislação. Artigo 2º, a Câmara tem função legislativa, atribuições para fiscalizar, assessorar o Executivo e competência para organizar e dirigir os seus serviços internos. Parágrafo 1º. A função legislativa consiste em elaborar leis sobre todas as matérias de competência do município. Constituição do Brasil, artigo 15. Parágrafo 2º. A função de fiscalização e de controle é de caráter político-administrativo e se exerce, senhor presidente, e se exerce sobre o prefeito. A nossa função aqui é fiscalizar o prefeito, fiscalizar o cofre municipal, sim. Tanto que nós não podemos elaborar um projeto que onera os cofres municipais. Mas nós temos a obrigação de fiscalizar o prefeito, e agora continuando, secretários da prefeitura e vereadores. Aí, conforme o que o nosso nobre secretário estava lendo, ele teve uma passagem ali que ele falou que isso expõe o veto da senhora prefeita, expõe ao constrangimento os senhores secretários. Eu não acredito nisso, porque o secretário da prefeitura é escolhido a dedo pela senhora prefeita. São homens da mais alta índole, então não tem que ficar preocupado com nada. Então, esse veto, nós não temos que concordar com esse veto. Como é que tirando a nossa autoridade aqui, pelo que eu estou vendo, então nós já não pode mais fiscalizar secretário. Daqui a pouco, como exemplo, o que a nobre vereadora Carolina acabou de falar aqui, de um requerimento dela a respeito do óculos, né, senhora? Né? Então nós não podemos mais fiscalizar mais nada. Está tirando se deixar como está o projeto, está expondo os secretários ao constrangimento. Não, está errado. Nós não podemos votar a favor de um veto desse, temos que votar contra o veto. Eu no meu entendimento, é assim. Agora, concordar com um veto desse, eu não concordo, não. Eu espero que os senhores vereadores aprofundem mais nesse veto. Está tirando autoridade, nós não vamos ter mais autoridade nós não vamos poder perguntar, olha, nobre secretário, por que está acontecendo aqui? Dá para o senhor fazer favor de vir dar suas explicações na Câmara? Não vou, não tem que dar satisfação para vereador, entendeu? Então é isso aí. O senhor concorda comigo, nobre primeiro? Então... Plenamente, senhor Gerson. Então, sou contra o veto também. Aonde que nós estamos expondo os nobres secretários ao fazer uma pergunta, por exemplo, com todo respeito, não vou nem falar o nome, mas vamos supor que a gente chama o secretário aqui para prestar uma certa declaração. Não, ele não vai vir. Não, aonde que está o poder da Câmara, o poder legislativo, o segundo poder do município, que não vai ter autoridade sobre o secretário, não? Se o senhor não deve, o senhor tem que vir prestar a declaração, né? Eu não estou entendendo isso. Eu não entendi, não. O senhor me diz. Ô Juca, senhor presidente, Bruno. A palavra, vereador Bruno. Mas isso, o plenário, um exemplo, vai fiscalizar um secretário. Ele pode chamar aqui, sim. Eu acredito que isso aí é outra forma. O senhor quis dizer ali de uma audiência pública, alguma coisa assim. Aí seria a partir das 6 horas. Vai criar uma carga horária, tal, né? Eu não concordo, acabou. É minha opinião, é minha palavra. Ainda em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, eu coloco o veto parcial em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se coloquem em pé. Aprovado por maioria. Meu voto também é contrário.
Voto contrário, meu voto, do Luizinho e do vereador Juca. Data da próxima sessão ordinária, dia 15 de setembro. Declaro encerrada. Explicações pessoais. Tem alguém, Lisandra? Não? Não, senhor presidente. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e agradeço a presença de todos. Boa noite. Encerra-se por aqui os trabalhos de transmissão desta que foi a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Oswaldo Cruz. Todos que estiveram na sintonia, nossos agradecimentos e tenham todos uma boa noite.